Vamos fazer aqui alguns comentários a respeito do capítulo 3, Comunicação, do nosso livro Introdução à Engenharia. A comunicação é uma coisa absolutamente importante para a engenharia. O Engenharia e a Comunicação, tentamos mostrar aqui a importância da comunicação para a engenharia, mostrando que a engenharia passa não somente pelo lado técnico, conhecer o que se faz, mas também como se comunica isso, como se faz um projeto, como se faz um relatório, como se transmite essas informações para outros escalões de uma empresa, por exemplo. Comentamos um pouquinho sobre o processo de comunicação em si, o que significa o processo de comunicação. Uma possível visão que a gente coloca aqui é o seguinte: se a gente conseguir entender a comunicação como sendo um processo onde nós temos um emissor, alguém que emite uma mensagem, uma comunicação, uma informação, a mensagem em si, o que é o conteúdo da mensagem, o receptor, que é o outro lado, alguém que vai ouvir as informações, os dados, as informações, enfim, que serão transmitidas, o canal de comunicação, de que maneira vai ser isso, forma escrita ou forma oral, por exemplo, o código, qual o código, a linguagem, por exemplo, que se usa, são aspectos que a gente tem que se preocupar no processo de comunicação. O código utilizado para transmitir do emissor para o receptor a mensagem. E os ruídos que aqui acontecem. Não só o ruído físico, a gente se refere, é lógico, mas todos os ruídos que vêm, por exemplo, de informações de histórias pregressas, informações outras, de outras áreas de conhecimento, que acabam complicando de alguma maneira o processo de comunicação. Então, acho que a gente tem que se preocupar na hora de fazer uma redação, fazer um relatório, de fazer uma comunicação oral, com esses aspectos. Para quem que eu estou escrevendo, para quem que eu estou falando, para quem que eu estou tentando comunicar alguma coisa, de que forma isso vai ser feito, qual o código que eu estou utilizando, quais são os aspectos que o público-alvo vai conseguir detectar com facilidade. Alguns aspectos, tratamos aqui alguns aspectos sobre a redação em especial. O que a gente tem que se preocupar com a redação? Com a linguagem, né? A forma de linguagem, se ela tem que ser impessoal, ela tem que ser de alguma forma objetiva. A linguagem técnica comporta basicamente uma necessidade de objetividade. A clareza com que a gente escreve, frases curtas num relatório técnico, por exemplo, são muito importantes. E assim por diante. E alguns recursos auxiliares, quando você vai fazer um relatório, né? Por exemplo, o título é absolutamente importante. Um título não bem escrito, não bem elaborado, acaba sendo a única parte lida do trabalho que a gente desenvolve. Então, é de suma importância. Como utilizar abreviaturas, as ilustrações, as citações são coisas muito importantes, as notas de rodapé, que são complementos do nosso processo de comunicação. E comentamos aqui também a respeito da estrutura básica de um relatório escrito. O que a gente tem que contemplar aproximadamente? Regra geral, por exemplo, para a introdução, se a gente reservar cerca de 20% do trabalho, já está uma boa medida. O desenvolvimento, 70%, algo como 70%, né, que é o grosso, né, onde vem as argumentações, as explicações, as deduções e assim por diante. E pelo menos 10% para a conclusão do trabalho, seja o fechamento de um livro, de um relatório, de uma carta, de uma comunicação oral e assim por diante. Então, comentamos um pouquinho sobre cada um desses complementos, desses itens que são importantes no processo de comunicação, seja oral ou seja escrito. Então, boa leitura, né? Capítulo 3 do livro Introdução à Engenharia.